Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série Amar a Deus, a gente está falando um pouco sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, como a gente conhece. E a gente chegou no mandamento de que lembrarás do dia de sábado para santificá-lo. Em poucas palavras, isso significa para a gente ter um dia exclusivamente para Deus. Porque, como está na continuação do texto, é uma lembrança da parte de Deus para nós que em 6 dias ele fez todas as coisas e no sétimo ele descansou. Não que exatamente está dizendo ao pé da letra que Deus se cansou de ter feito todas as coisas. Não é por esse lado, mas é apenas o ensinamento que Deus nos deixou para realmente reconhecer um dia específico de santificação a Ele, né? A gente construiu um caminho até aqui que fala: amarás a Deus sobre todas as coisas, não terás ídolos, não prestarás cultos a outros deuses, não tomarás o nome de Deus em vão. Repare que esse caminho construído sempre uma coisa vai estar conectada com a outra, porque se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai realmente compreender que esse dia específico ao Senhor é realmente essencial. Sabe, muitas vezes nós nos empolgamos com uma viagem, com a sexta-feira, porque apareceu um trabalho novo e a gente realmente estava precisando. Não que em todas essas coisas Deus não tenha ação de Deus envolvida, mas eu acho muito delicado. A gente sempre se empolga com as coisas que têm a ver com a gente, com a nossa vida. Assim, muitas vezes a gente faz com as pessoas, porque a gente tem um problema, porque é a gente que isso, é a gente que é aquilo. A gente pensa que tudo tem que girar em torno da gente. A pessoa tem que dar atenção pra gente o tempo todo. Não tô falando aqui no sentido de pessoas egoístas que não dão suporte. Eu tô falando sim no sentido de que a gente, quando a gente está com problema, a gente acha que tudo tem que girar em torno da gente. Se a gente está com problema, Deus não está vendo, Deus não está nem aí, sabe? E isso é muito complicado, porque, como eu comentei, o mandamento falando a respeito da criação das coisas em 6 dias, isso, isso nos mostra que todas as coisas foram criadas por Deus, para Deus e retornam para Ele, né? E quando a gente está com um problema, a gente arruma tempo de pedir o socorro de Deus, né? Mas quando as coisas estão tudo bem do jeito que a gente quer, a gente esquece de Deus, a gente entra numa religiosidade, né? A gente acha que está cumprindo o que a Bíblia diz, mas a gente já entrou no piloto automático ali, né? Não tá fazendo de todo o coração. Infelizmente, eu sei que esse tipo de série de amar a Deus não faz muito sucesso nos nossos dias de hoje. Mesmo sendo de acordo com o que está na Bíblia, nos alertando, nos exortando, nos encorajando a realmente sempre nos entregarmos a Deus, nos consagrarmos a Deus. Hoje em dia isso não faz sucesso, porque o que mais faz sucesso hoje em dia? Simplesmente virou um mercado religioso, né? As igrejas fazem eventos para atrair as pessoas, e com a desculpa de que é o culto disso, o culto daquilo, mas o culto realmente não está sendo a Deus. Realmente, aquele dia, aquele momento, não está sendo tirado para colocar a Deus onde Ele sempre tem que estar em nossas vidas, que é no trono, no controle de nossas vidas. Muitas vezes
essas desculpas esfarrapadas de culto da vitória, culto disso, culto daquilo, campanha disso, campanha daquilo, isso é muito complicado, porque coloca a gente no centro, coloca o nosso ego, a gente só faz aquilo porque se eu fizer isso, aí Deus vai me dar, mas a gente não dá a glória para Deus, a gente pega a glória para a gente mesmo, né? Mas a Bíblia diz que façam o que fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Em nenhum momento está escrito que a gente tem que fazer para a nossa glória. E esse mandamento, eu penso que é um dos que mais nos confronta. Não afronta, mas confronta, porque quando o mandamento diz lembrar do dia de sábado, não é literalmente do dia de sábado, literalmente, como eu disse, mas é o dia para o Senhor, entende? O dia realmente entregue a Ele. Não que os outros dias não devam ser entregues, não é isso, mas quando a gente para tudo na nossa vida, para trabalho, para tarefas, e num dia a gente vai e presta esse culto a Deus, a gente está reconhecendo que sem Ele a gente não pode fazer nada, a gente não pode nem respirar. Mas, infelizmente, precisamos nos questionar como realmente temos vivido a nossa religião, porque o significado da palavra religião é religar, e foi o que Jesus fez com o ato dele naquela cruz, se entregando voluntariamente. Ele nos religou a Deus, e muitas vezes a gente assume um discurso de religião, mas a gente não está vivendo realmente uma vida que religue pessoas a Deus, sabe? Para fechar, a importância de realmente ter um dia prestado a Deus, prostrado a Deus, é quando Paulo nos ensina que tudo que ele tinha, ele deixou para trás, porque não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele, por meio desse sacrifício que Jesus fez. Isso nos mostra que não é quando está tudo bem só que eu tenho que tirar um dia e prestar esse dia a Deus, sabe? É um dia que simplesmente vai revelar a vida que a gente escolheu ter ou não, porque se a gente não enxerga como um peso ir à casa do Senhor, ir à igreja, a gente realmente compreendeu a importância desse mandamento de realmente tirar um dia só para o Senhor. Mas às vezes como eu falei, a gente tira um tempo só quando a gente quer uma necessidade cumprida. Assim como a gente faz com as pessoas ao nosso redor, as pessoas têm que estar dispostas e disponíveis o tempo todo a satisfazer as nossas vontades egoístas. A gente transfere isso para Deus, e o sistema religioso nos cria dessa forma. Mas que a pergunta que fique para a gente hoje é a seguinte: será que eu tenho realmente compreendido a importância de um dia representar a escolha de uma vida inteira que eu fiz diante dos pés de Jesus, ou não? A gente precisa responder essa pergunta para nós mesmos. E lembre-se, como Deus sonda nossos corações, a gente não vai conseguir enganá-lo.